Meus amigos, vamos ver hoje o direito penal do inimigo. Isso é uma coisa muito interessante que eu peço a todos que prestem atenção, façam uma reflexão sobre isso. Toda ditadura, conforme vocês estão vendo aí na capa, ela tem a sua polícia política. Seja ela do modo KGB, Tcheca, Exército Vermelho, SS, ou então a Gestapo da Alemanha, então a Guarda Bolivariana da Venezuela. E todos os países esquerdistas, ditatoriais, comunistas têm a sua guarda pretoriana, que eles controlam a população, controlam o Estado. Então, vamos falar hoje do direito penal do inimigo. O que é isso? Esse conceito foi introduzido em 1985 pelo jurista alemão Günther Jacobs. Então, segundo ele, certas pessoas que são consideradas inimigas do Estado, eles não detêm todas as proteções processuais, né? E não são dadas a ele todas aquelas garantias constitucionais, né, para as pessoas, aquelas garantias que o indivíduo comum tem, o cidadão comum tem. Então ele propôs uma distinção entre o direito penal do cidadão comum, né, e aquele que se caracteriza pela vigência das normas, e é diferente do direito penal que é feito para os inimigos, e orientados para o combate dos perigos que permita qualquer meio disponível para perseguir essas pessoas, esses antidemocráticos, esses golpistas. Quando fala em golpista, você pode ficar sabendo que é esquerdista. O golpista que vive falando nesse tipo de coisa, antidemocrático, não sei o quê. Então, portanto, pessoal, o direito penal do inimigo ele significa a suspensão de certas leis, certos direitos, pela justificativa de proteger a sociedade, ou proteger o Estado, contra determinados elementos perigosos, né? E a maioria dos estudiosos do direito penal, os filósofos, eles são totalmente contra isso. Isso aí eles se opõem a esse tipo de conduta, esse tipo de norma, porque é uma aberração, um absurdo, né? E o Jacobs, ele propôs então que qualquer pessoa que não respeite as leis, a ordem legal do Estado, ou ofenda as instituições, essa pessoa ela tem que ser destruída, né? Deve perder todos os direitos como cidadão, e o Estado deve permitir que essa pessoa seja perseguida por todos os meios legais ou ilegais possíveis, né? Olha, vocês estão vendo a situação? Então, essa teoria do Jacobs, ela tem alguns pilares. Eu vou citar aqui 5 pilares Esse Jacobs era um esquerdista, um ativista. Então, ele criou essa teoria que a esquerda do mundo todo achou maravilhosa. Olha se o Lula não vai gostar de uma teoria dessa, se o Maduro não vai adorar isso aí, se o Kim Jong-un não vai... Claro que vão querer. A primeira delas é a antecipação da punição. Isso não é estranho para vocês, né? Antecipar a punição. É a referência não ao ato cometido, mas um possível ato que essa pessoa possa cometer. Como fizeram com o deputado Dallagnol, né? Ele foi punido, foi cassado antes que ele pudesse fazer alguma coisa contra o Estado Democrático de Direito. Então ele foi cassado antes, que para prevenir. E é assim que funciona. Outra coisa, o 2, a desproporcionalidade das penas. As penas são muito elevadas, são duríssimas. Qualquer ato cometido, por pequeno que seja o resultado lesivo, ele recebe uma enorme punição. Por exemplo, se o cara é de direita ou conservador, ou se ele quebrar uma vidraça, ele pega 17 anos de prisão. Mas se ele for de esquerda, paga uma multinha, ou não dá nada, ou foi sem querer, ou é um movimento social reivindicando direitos, né? Agora, se não for, se é uma senhorinha com a Bíblia, está lascado. Então, esse aí é a desproporcionalidade das penas. Terceiro, criação de leis severas, leis draconianas, que são criadas até, de repente, dentro dos gabinetes aí, e são direcionadas a uma clientela específica, que é a reengenharia
do controle social e que persegue as pessoas que eles consideram terroristas, antidemocráticos, golpistas, inimigos do Estado, adversários políticos. Essas pessoas são as pessoas perigosas que são perseguidas. Outra coisa, flexibilidade das garantias do processo penal. O que é flexibilizar? É tirar a ampla defesa, né? Suprimir direitos como a prisão preventiva sem prazo, interceptação telefônica, uso ilegal de tornozeleira, confisco de bens, confisco de passaporte, bloqueio de contas bancárias, tira o porte de arma das pessoas, proibição das pessoas sair de casa, usar a rede social, ou de trabalhar, ou de telefonar, ou de se reunir com alguém. Tudo isso são restrições que é a flexibilização das garantias do processo penal. Então, o pessoal não tem garantia nenhuma. Habeas corpus, nem pensar. Né? Então, o advogado não tem acesso aos autos. Só para vocês, familiares, isso aí, pessoal. Quinto e último que eu vou citar agora. Os crimes são inventados. Então, a descrição vaga dos crimes, eles vão inventando penas, vão inventando crimes que não está na lei, que não está na Constituição. E o Estado pode punir as pessoas do jeito que quiser e quando quiser. Então aí eles criaram, eu achei umas 10, mas tem crime das fake news, atos antidemocráticos, milícia digital, gabinete do ódio, e por aí vai. Então essa é a situação, meus amigos. Então essa ditadura que eles criaram aí, que eu estou citando o exemplo aí. Então agora eu vou ler um trecho de um editorial de um jornal, parece que foi da Gazeta do Povo. Como eu não sou sócio, eu não tive acesso a tudo, mas eu copiei um post, fiz um print. O nome da matéria do editorial é "Contra inimigos, as provas não são necessárias". Vejam só. Então, o cara é inimigo do regime, para ele não vale nada. Direitos ele não tem. Então, vou ler aqui, pessoal. Preste atenção para vocês, vão ver como tem coisas familiares aqui. Primeiro lá, então, abre aspas. É digna a polícia política das piores ditaduras. O caso que já estava praticamente encerrado da suposta hostilização sofrida por um ministro do STF e sua família no aeroporto de Roma em julho de 2023. Em fevereiro deste ano, 2024, a Polícia Federal encerrou as investigações sem nenhum indiciamento, embora, inclusive, teria havido injúria real. O que é injúria real? Foi um bate-boca ali, um ofendeu o outro, aquela troca de ofensas ali. Esse injúria real do empresário contra o filho do ministro do STF. Você sabe qual é o ministro, né? No entanto, as investigações foram reabertas agora e a Polícia Federal pediu o indiciamento não apenas do empresário, mas também da sua esposa e do genro do casal. Aqueles que estão à esquerda ali, a esposa, o genro e o seu Mantovani, que é o empresário. Eles foram indiciados. Bom, continua. Tal como um árbitro de futebol, que mesmo encerrado o tempo regulamentar e os acréscimos que ele mesmo concedeu, ele mantém a bola rolando até que venha um resultado que ele deseja. Então, enquanto não sair o gol, ele não encerra a partida. E vai rodando. É assim que as coisas funcionam. E a PGR, essa chefiada pelo Dr. Borot, pede a continuação das investigações e o ministro Toffoli, que é o relator do caso, acolhe o pedido, claro. Aí tudo combinado, né? E a alegação é de que um dos celulares apreendidos haveria mensagens que, entre aspas, em que o episódio investigado é narrado de maneira distorcida da realidade e o que pode indicar o compartilhamento de conteúdo de vídeo na gravação e na ocasião e posteriormente, manipulando para retratar um cenário fantasioso, fecha aspas, né? Então, é uma referência, provavelmente, de um vídeo curtíssimo que apareceu, feito já com a discussão em andamento, ali na hora do bate-boca, no qual o ministro vítima, né, chama os investigados de bandidos e o filho do ministro diz: serão todos identificados e punidos. O filho do ministro diz, ameaçando aquelas pessoas ali. Então, ressalta-se aqui, pessoal, que a apreensão dos celulares e outros eletrônicos da família do empresário já foi um ato arbitrário e desnecessário para a investigação do suposto crime ocorrido no aeroporto.
contudo, né, cujo conteúdo já era conhecido do delegado que conduzia a investigação inicial e concluída pelo não indiciamento das partes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma foto aqui, interessante, ó. Vou mostrar uma foto interessante aqui, ó. Esse comissário aqui, o Lavrenti Beria, era um comissário do Stalin lá, que ele fazia às vezes de juiz, de investigador, de promotor, de delegado, de executor e tudo. Então esse homem, ele foi o chefe da KGB e atual KGB, a polícia política de Stalin, da antiga União Soviética. Então ele foi responsável pelo grande expurgo que ocorreu lá na década de 30, que o Stalin perseguiu todos os seus adversários, expurgou pessoas, mandou matar muita gente, mandou para os campos de tortura. Então esse homem matou, torturou, estuprou milhões de pessoas. E o seu lema era esse aqui, ó: prenda, mate e o crime a gente inventa depois, né? Vejam só que loucura esse troço aqui, vejam que loucura. Bom, então, reiniciadas essas investigações, meus amigos, reiniciado esse processo, o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que o Beria fazia lá na antiga União Soviética, que eles fizeram aqui no Brasil. E encontraram o crime para que eles haviam apontado. Encontraram um crime. Eles queriam encontrar um crime, encontraram um crime. E indiciou os investigados pelo crime de calúnia, um agravante de ter sido cometido esse crime contra um funcionário público, que era o ministro, né, durante a atuação. Além disso, a Polícia Federal afirmou que a família teria cometido injúria e difamação contra o ministro. Mas não haveria indiciamento por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo. Então a calúnia é maior, né? Então eles indiciaram por calúnia. Mas o mais incrível é que o tal aprofundamento das investigações agora não exigiu acréscimo de nenhuma evidência nova. Até não tem fato novo, continua a mesma coisa. Chegou-se à conclusão diametralmente opostas a partir do mesmo vídeo e dos mesmos objetos apreendidos, já revirados ao avesso pelos agentes encarregados por ocasião da primeira investigação. Bom, percebe-se que a Polícia Federal do Brasil tem um quadro de talentos extraordinários, capaz de tirar conclusões de um vídeo sem som e de ouvir o que todos os demais agentes da PF já tinham chance de analisar no vídeo, e até hoje, que esse vídeo é sigiloso, né, ninguém sabe o conteúdo, enviado pelas autoridades italianas. Então lá ninguém conseguiu perceber nada, mas essa nova turma, né, esses extraordinários talentos descobriram fatos novos ali. Enfim, pessoal, em conclusão, já foram definidas de antemão e basta repetir as investigações quantas vezes for necessário até que elas estejam de acordo com as conclusões que eles querem. É possível indiciar alguém por palavras que não estão registradas em lugar nenhum. As etapas da perseguição penal não passam de ficção. Estamos diante de um processo típico daqueles movidos em ditaduras, né? E que dispensam provas nas quais o resultado já está antecipadamente definido contra esses inimigos do regime. Quer dizer, é aquela história do crime penal contra o inimigo, né? É uma lei feita especialmente para punir os inimigos. E diziam que a ditadura militar é que era tremenda, que era pavorosa, né? Bom, então, meus amigos, os extremistas, para usar as palavras do delegado, são aquelas pessoas que atacam a democracia. E essas pessoas se vangloriam de fazer alguma coisa muito nobre em defesa da democracia. E chamam as pessoas de bem de golpistas, de fascistas, de antidemocráticos, de tudo que é coisa assim. Quem chama alguém de golpista está na cara que é esquerdista. Como esse criador da teoria aí do direito penal do inimigo, o Günther Jacobs, que era um esquerdista de carteirinha, né? Um cara, para inventar uma coisa dessa tem que ser muito FDP para imaginar uma coisa dessa. Onde é que estão os direitos humanos? Onde é que está a justiça? Onde é que está a filosofia do direito? Não é isso que se prega nas faculdades. Então, pessoal, as pessoas que estão estudando direito aí, prestem muita atenção nessas teorias aí,
que eles estão empregando agora no Brasil, e o direito penal do inimigo, que é só para punir as pessoas que são os inimigos do regime. Então, meus amigos, era isso por hoje. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, que compartilhem, que curtam isso. Gastem os dedos, porque as pessoas precisam saber. O problema do Brasil é a falta de informação. Nós estamos sendo enterrados porque nem todo mundo tem internet em casa. Milhões e milhões de pessoas não têm nem esgoto, nem água encanada, quanto mais internet. Então, as informações são todas pelas redes militantes pagas aí, as redes do sistema, e eles desinformam a população. As pessoas pensam que está tudo às mil maravilhas. Todo mundo acha que existe 100% de aprovação desse desgoverno, e as pessoas estão com um fuzil na cabeça e